E aí pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui então. Hoje falando sobre o coronavírus, né? Que vamos ter que falar um pouco. Já que tá tanta desinformação, então vamos passar algumas coisas para vocês de uma visão de alguém que trabalha na saúde. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente poder conversar. O que eu vou fazer aqui é basicamente um bate-papo, eu não vou fazer tanta edição nesse vídeo aqui igual eu estava fazendo nos outros. O que eu vou falar é o seguinte. Primeiro sobre a quarentena. Tem muita gente que fala, vamos sair da quarentena, vamos ficar na quarentena. E a gente fica em dúvida sobre o que é o ideal a se fazer. O que acontece? O que as pessoas, digamos assim, mais sensatas estão falando? Se você não pode ficar sem trabalhar, ou se você ficar sem trabalhar acarreta em desemprego de muitas pessoas, você condena algumas pessoas que necessitam do seu trabalho para que elas vivam, vá trabalhar. Não tem sentido você parar de trabalhar para evitar a contaminação, sendo que a pessoa vai morrer de fome. Se você precisa trabalhar para comer, que provavelmente não é o caso da maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, você deve trabalhar. Mas se você tem condições de ficar em casa, se você tem uma reserva de emergência, se você tem um dinheiro guardado, aproveite esse tempo para como se fosse fazer umas férias adiantadas. Então, repetindo, se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você não pode em casa, precisa trabalhar, vai trabalhar. Simples. Não tem tanta polêmica sobre esse assunto. Agora vamos falar sobre o que o povo está falando, que esse vírus é potente, não é, tudo mais, mata, não mata. Então, o que acontece? A questão do vírus não é se ele mata muito. A questão não é sobre a quantidade de gente que ele mata, e sim sobre a quantidade de gente que vai ter que ser tratada ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Vamos supor que a gente tem 10 UTIs, 10 lugares para poder tratar as pessoas. Se tem 20 contaminados, 30 contaminados, você não consegue tratar todo mundo. Então, algumas pessoas que poderiam ser tratadas e não teriam problema com isso, vão acabar morrendo porque não tem quem possa tratá-las. E as pessoas que estão doentes de outros problemas vão acabar morrendo também porque vai ter muita gente nos hospitais. Então, o perigo dele não é a porcentagem de pessoas que ele mata, e sim lotar os hospitais e que a gente não possa conseguir tratar essas pessoas. Esse é o real problema. E aí a gente chega em outras coisas também. O Brasil, ele já tem outros problemas, então a gente vai ter que meio que ponderar quando que as pessoas podem sair, quando que não pode, com relação ao que eu já tinha falado antes, porque, igual eu tinha falado, tem muita gente que não tem saneamento básico, o Brasil é um país pobre, a gente tem hospitais, a gente tem bons hospitais, mas a gente está pensando na nossa realidade, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente não está pensando, por exemplo, no Nordeste, no Norte, em estados que tem pouca qualidade ou pouca estrutura para que essas pessoas sejam tratadas. Então, nesse intuito, que também a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas pessoas com relação a falar que elas não podem trabalhar, entendeu? Uma coisa que a gente estava conversando também é que seria interessante que as pessoas que têm condições olhassem na internet e tudo mais, que está com um monte de tutorial saindo de como fazer suas máscaras em casa. Isso seria bastante interessante, porque aliviaria para os profissionais da saúde a quantidade de máscaras que a gente precisa comprar. Então, por exemplo, se eu vou comprar uma máscara que eu preciso, porque eu vou atender a pessoa diretamente na parte que tem a maior risco de contaminação, que seria na boca, na parte respiratória, eu não consigo comprar máscara porque às vezes não tem no estoque, não é nenhuma questão financeira, às vezes não tem. E mesmo quando tem, está muito caro. Então, o que o povo estava falando? Se você tem condições de evitar contato com as pessoas, evite. Se você puder, faça suas máscaras em casa, mesmo que não seja aquela máscara que o povo está falando em 95, que lacra tudo mais, uma máscara feita em casa é melhor do que não usar nada. Então, isso seria uma coisa que seria interessante a ser feito. Porque, por exemplo, mesmo que você às vezes você não sabe que você está contaminado, porque alguns casos são assintomáticos. Então, a pessoa é contaminada e nem sabe. Então, ela usando a máscara sempre seria interessante para poder evitar que ela passe para outras pessoas. Então, o ideal seria meio que todo mundo usar a máscara. Esse que seria o ideal. Então, se você puder fazer suas máscaras em casa, seria muito bom. Tá, sobre a televisão. Pessoal, então,
Televisão, na minha opinião, não é o melhor veículo de comunicação e de informação que a gente tem. Então, eu não aconselho que você veja as informações sobre as notícias na televisão, que seja na Globo, que seja na Record, SBT, não importa. Tudo que tem na televisão, você tem na internet. E na internet você pode filtrar o que você quer ver. Então, vamos supor, quem você acha confiável? Vamos supor que tem alguém na televisão que você acha confiável. Tem, sei lá, o Drauzio Varela. Você acha ele uma pessoa confiável? Procura as informações que ele publica. Se você tem um médico que você confia, procure ele. Se você conhece alguém que sabe quem tem pessoas que são confiáveis, fale com essa pessoa. Ela vai te indicar coisas que são mais confiáveis. Que aí você não depende daquela conversa unilateral que as televisões passam pra gente. Aí, vamos supor, a Globo fala uma coisa, a Record fala outra coisa. Você vai acreditar em quem? Então, o ideal é que você, na minha opinião, que você procure as informações pela internet. Tá, eu separei alguns dados aqui que eu queria comentar. Eu vou botar o link na descrição de onde que eu estou olhando esses dados. Foi uma amiga minha que me mandou esse site para ele olhar em tempo real a quantidade de pessoas infectadas em todo o país. Só que acontece, esses valores não são tão precisos, porque tem algumas variáveis, por exemplo, não estão testando todas as pessoas, e também os sites, alguns governos falam uma quantidade, outro governo fala uma quantidade maior sobre outro país. Então, por exemplo, o Brasil fala que tem 11 mil casos ativos. Aí, às vezes, outro país fala, não, pelas estatísticas, o Brasil deve ter 12, 13 mil. Então, eles não são tão precisos. Mas a questão é que está nessa média, isso que importa. Então, eu só queria comentar algumas coisas. No mundo, a gente já bateu mais ou menos. Nesse aqui está dizendo que bateu 990 mil casos ativos. Então, quer dizer que já tiveram pelo menos mais de 1 milhão. Desculpa. Aqui está dizendo que tem 990 mil casos então, de casos que já se passaram. No mínimo, tem mais de 1 milhão. No Brasil, como eu falei, tem 11 mil casos ativos. Nos Estados Unidos, é o país que tem a maior concentração de casos, tem 336 mil. E alguns países que as pessoas estão comentando muito são o Reino Unido, que tem 46 mil, a Espanha, que tem 80 mil. A Espanha é um país bem pequenininho, né? E a Itália, que foi uma das que também teve a maior demora para se fazer esse isolamento, está com 93 mil. E outros, como por curiosidade, a China, teoricamente, esses dados não são tão precisos assim, né? Mas a China tem 1.200 casos ativos. E a gente gosta de olhar sempre para o Japão, que é o Japão que a gente costuma ter referência de um país mais desenvolvido e disciplinado, está com 3.200 casos ativos. E eu vou botar o link aqui na descrição desse site, para você queira olhar em tempo real, se você tiver uma certa curiosidade, saber se está aumentando, se não está. É bom que tenha uma segunda fonte, não ficar só escutando o que, igual eu tinha falado, nas emissoras de televisão ficam falando pra gente. Eu tinha falado que às vezes esse vírus ele não apresenta sintomas, mas não quer dizer que ele mate menos do que uma gripe, por exemplo. Ele mata mais do que a gripe. Na verdade, bem mais. Proporcionalmente falando, igual eu falei, não é só pelo problema que a gente acha que não tem sintoma, quer dizer que não tem nada. Aí o pessoal tá perguntando, e aí, mas quando é que a gente sai dessa quarentena? Então, a pergunta, quando a gente faz sobre uma data, não dá para responder uma data precisamente, porque a gente, teoricamente, tem que sair da quarentena, não quando bater a data tal. A gente ficou tantos dias, tá tudo bem. A ideia não é essa. A ideia é a gente decidir quando a gente vai parar pela quantidade de pessoas que estão contaminadas. Então, por exemplo, a cada dia o número vai aumentando. Ele vai dobrando a cada 3 ou 4 dias no Brasil, tá? Assim. E o ideal seria que ele dobrasse a cada 10 dias, porque aí a curva começa a diminuir, a gente começa a diminuir a quantidade de casos e não aumentar. E por que isso é uma questão importante? Porque o que a gente quer combatendo com a quarentena é que a quantidade de pessoas que a gente consiga tratar seja maior do que a quantidade de pessoas que precisam de tratamento.
Então, por exemplo, vamos supor que o povo falou bastante sobre um gráfico, eu acho que eu vou até colocar ele linkado também aqui embaixo, que é o seguinte, vamos supor que essa linha, nessa altura, seja a quantidade de pessoas que a gente consegue tratar. E aqui, se muitas pessoas ficarem infectadas ao mesmo tempo, a curva bate mais alto do que a gente conseguiria tratar. Então, o que a gente quer que faça é que a curva venha nessa linha assim, para que a gente empurre mais para frente a mesma quantidade de casos, só que por mais tempo. Então, vamos supor, seria melhor que a gente tivesse 10 casos hoje ou 10 casos em 10 dias. Seria melhor dividir pelo tempo, porque a gente consegue tratar o primeiro caso e aí libera o espaço dessa pessoa e começa a tratar o segundo caso. Esse que é o objetivo da quarentena. Então, quando que a gente deve parar a quarentena? A ideia seja que a gente pare quando a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas diminua ou que ela dobra a cada 10 dias. A maioria das informações que eu estou passando aqui, não tem como eu colocar todos os links aqui, mas o Atila, do canal Neurologia, ele fez uma live falando com mais detalhes essas coisas que eu estou falando. Eu estou fazendo basicamente um resumo e acrescentando algumas coisas aqui que eu achei que faltou dele falar. E também porque nem todo mundo acompanha ele e nem todo mundo vai gastar 1 hora para assistir a live dele. Pessoal, então eu tentei resumir mais ou menos as coisas que eu achei mais pertinente, que eu vi muita gente falando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, ou se vocês tiverem algum link sobre mais informações que vocês acham confiáveis, pode me mandar aí, mas eu já vou adiantando que o pessoal fica fazendo muita picuinha sobre político A, político B, tudo mais. O que eu acho? Eu acho que você tem que pensar nas pessoas que você confia e o que as pessoas que você confia estão falando. Se as pessoas que você confia estão falando, não, fique de quarentena. Se as pessoas que você confia estão falando, vai trabalhar. Tipo assim, você tem que saber onde o seu calo aperta. Se você acha que é melhor você fazer alguma coisa, faça. Tudo bem? Só mais um adendo que eu acabei de esquecer. Eu queria comentar também que algumas pessoas me perguntaram sobre tratamento odontológico e tudo mais, como que está acontecendo. E o que acontece, como as máscaras e os equipamentos de proteção individual estão sendo muito mais caros, nós estamos tendo que repassar esse custo para o paciente, porque senão fica inviável de fazer os tratamentos. Porque, como todo mundo, os dentistas também têm que pagar suas contas, tudo mais, seu aluguel, seus funcionários, e não tem como ele pagar para trabalhar. Então, no caso, como as coisas estão sendo mais caras para a gente, então a gente tem que passar esse custo, se for uma urgência. Se não for, nós estamos passando esses atendimentos mais para frente. Então, o que acontece? Se os preços dos seus dentistas, ou dos médicos, ou do veterinário, qualquer coisa que vocês tenham, ou esteja com preço elevado, saiba que um dos grandes motivos é por causa disso. A gente está basicamente pagando para trabalhar. Então, isso é só uma justificativa sobre como que está a nossa área aqui. Tudo bem? Então é isso. Até a próxima.